correto interromper uma comunicação de espíritos sofredores ou qualquer outro tipo de espíritos quando um outro médium começa uma comunicação do mentor? Por essa atitude de interrupção, o médium pode sofrer alguma consequência física em seu aparelho? Como nós colocamos, as manifestações dos benfeitores espirituais na reunião, tido então como mentor, vejamos que eles se dão dentro da programação espiritual. Então nós vamos perceber que a organização espiritual, ela nunca falha. Então o benfeitor espiritual, ele não iria se comunicar tendo ainda algum outro espírito a ser atendido, como nós entendemos então aqui a pergunta, encerrando as atividades. Então o benfeitor espiritual pode até no momento de uma comunicação, através de um outro médium, ele está auxiliando o médium esclarecedor no tocante a ampliar a qualidade do atendimento. Agora é importante que nós sempre busquemos trabalhar dentro de um bom senso. Da mesma forma, conforme o Espírito André Luiz coloca, que na relação com o outro é fundamental nós não o interrompermos quando ele está falando num diálogo, isso diz o bom senso. Então, normalmente na reunião mediúnica, os atendimentos se procedem quando o grupo é sério e organizado dentro de uma organização. Quando nós temos muitas vezes esses tumultos, é mais por nossa parte enquanto encarnado, porque por parte do desencarnado. Então é um convite ao grupo estar repensando a forma como está conduzindo. Eu me recordo que no começo, logo depois da desencarnação do seu praeiro, e que nós assumimos a direção do grupo mediúnico, naturalmente havia toda uma dificuldade da nossa parte e também do grupo em readaptação. E um benfeitor espiritual, ele então nos sugeriu, e esse benfeitor foi o irmão Antônio, que ele deu um exemplo. Meus irmãos, se nós estamos num canteiro de obra, o pedreiro está colocando a parede num lugar onde é da vontade dele, mas não coaduna com a planta. O eletricista está estendendo os fios também conforme o que ele acha que é correto, mas não coaduna com a planta. Qual é o dever amoroso do engenheiro responsável pela obra? Prosseguir? Interrompe a obra momentaneamente e busca agora perceber o que é que está levando a essa dessintonia com a planta, onde tem tudo detalhado o encaminhamento da obra. Olha que uma interessante o que ele colocou, e foi justamente o que nós fizemos, porque muitas vezes as pessoas elas não estão com a intenção maldosa, ela pode até estar bem intencionada, mas está mal direcionada. Então a nossa planta, o nosso roteiro é Kardec e as obras subsidiárias. Então é muito importante que o coordenador da reunião mediúnica ele tenha esse cuidado, porque às vezes a pessoa ela não sabe ler, ou a pessoa às vezes ela vem de uma outra metodologia, cada um é cada um. Então é importante que ela faça essa equalização das informações do grupo. Tem aqueles que já vêm de uma metodologia mais antiga e tem dificuldade de se adequar a essa nova percepção do grupo dentro de uma visão eficiente e eficaz, como nós vimos nas exposições anteriores. Agora, é o grupo que deve estar a serviço do médium ou é o médium que deve estar a serviço do grupo? Então muitas vezes o grupo vai estar se adequando a determinados médiuns
nós corremos um risco aí. E às vezes aquela pessoa que ela só vem para a reunião mediúnica, mas não participa do estudo. Então muitas vezes aquela pessoa, por não participar do estudo, ela pode colocar em risco a qualidade do trabalho do conjunto. Agora, tudo é feito dentro de um processo de contextualização, como nós vimos ontem na própria exposição. Sim, sim, e não, não, como disse Jesus. Qualquer coisa fora disso é obra do maligno. Então é importante que nós venhamos a ter essa transparência, porque ao desencarnar, nós vamos nos deparar com um companheiro, a companheira que participou conosco, e ele vai poder dizer, como o Espírito Silveira, que o Espírito André Luiz narra no nosso lar, que ele estimulou o pai a levar a empresa de Silveira à falência, e ele com vergonha, com acanhamento de se deparar com Silveira no mundo espiritual, mas num momento que não houve outra alternativa, e ele envergonhado vai pedir desculpa, e Silveira então diz, olha, eu não tenho que desculpar, você e seu pai foram benfeitores indiretos para nós, com a nossa falência, eu e meus filhos fomos trabalhar em serviço mais simples e valorizar o trabalho e a vida. E se for o contrário, nós nos depararmos com esse ou aquele médium, dizer, você foi um hipócrita, nós convivemos juntos e você não agiu comigo como poderia. Então daí a gente vai perceber a responsabilidade. É normal o médium sair da reunião mediúnica com indisposições físicas? Normal não é, é comum, porque o normal é o médium sair sentindo bem. Agora, é comum isso acontecer? É, porque está muito ligado ao médium que ainda tem dificuldade de estar se liberando muitas vezes das energias deletérias, dos fluidos que às vezes o envolve. Então daí a importância de nós criarmos um espaço depois da reunião mediúnica para podermos estar trocando ideias sobre a nossa participação da atividade mediúnica. Então muitas vezes a casa espírita só tem a sala mediúnica e tem um salão. O importante é buscar um espaço onde o grupo possa estar tendo esse momento de poder estar trocando ideias e fazendo essa sintonização. Ao mesmo tempo que o grupo está se sintonizando entre si, também os benfeitores espirituais vão ajudando nesse processo de retomada da energia mental, psíquica, do equilíbrio metabólico do próprio médium. Ou ficar a semana toda tumultuado, com enjoos, também, né? Então é comum, o normal é nós sairmos muito bem. Por quê? Normal é o que vem de Deus. Então como é que pode o trabalho do bem não estar fazendo bem para quem está trabalhando no bem? Isso, a pergunta é, nós estamos trabalhando no tocante à questão do médium esclarecedor, né? E ao mesmo tempo nós estamos vendo a reunião mediúnica como sendo um conjunto. Então o médium esclarecedor, ele é um maestro, e o maestro ele entende, além de entender da partitura, ele entende também da música. Então no caso a nossa partitura é o livro dos médiuns, né, e as obras sérias que nós temos aí. Por exemplo, nós estamos trabalhando aqui uma mensagem de Manuel Filomeno de Miranda. Olha como ele é muito claro, objetivo nas questões que ele coloca. O médium esclarecedor, naturalmente, é aquela pessoa que tem uma melhor habilidade em estar lidando com essas questões do diálogo. Então, como nós vimos, não é necessário que você tenha uma formação psicológica, né? E esse diálogo, nós vamos entender que ele, acima de tudo, ele está ligado àquela pessoa que ela tem um padrão melhormente trabalhado de julgamento, aquela pessoa que ela tem um padrão de estar vendo o outro num processo de proximidade, é aquela pessoa ponte, porque tem a pessoa ponte, tem aquela pessoa muro, aquela pessoa, um paredão, qualquer coisa que chega nela, não, isso não é comigo, então não quero nem saber. A outra não, aquela que ela lubrifica as relações, sem conivir, sem passar a mão na cabeça do outro, mas ela está sempre pontuando de uma forma amorosa e responsável.
Então é uma pessoa que ela tem uma característica para ser um bom médium esclarecedor. Agora, ela vai estar desenvolvendo, como nós estamos vendo, olha, tem técnicas para que a gente possa estar trabalhando esse nosso potencial criativo. Nós vimos ontem o Alírio trabalhando a comunicação do livro da editora Espiritizar, a comunicação espírita, que além de servir para que eles que estiverem interessados em fazer uma boa palestra, e uma boa palestra no sentido bem estruturada e permeada desse sentido, orientar consolando, consolar orientando, tem técnicas para isso. Então um bom médium esclarecedor, ele além de ter essa sinceridade de propósitos, essa fidelidade dele com o trabalho, ele vai buscar também adquirir essas percepções de como dialogar. Alguma coisa nós vamos estar vendo por aqui hoje. Tá bem? Outra que nós temos, uma pergunta rápida também, né? O médium que cerca de 80% atende espíritos suicidas e que ele não quer mais participar desse atendimento, como agir? Então, como nós vimos, gente, a programação espiritual da nossa atividade mediúnica, como também da nossa atividade profissional, como da nossa atividade familiar, merece uma programação muito carinhosa por parte daqueles que são os nossos tutores espirituais. Ninguém está jogado na vida. Houve uma programação espiritual para que a gente pudesse reencarnar. E a mediunidade, ela também é um compromisso. Agora, potencial mediúnico não é sinônimo de perfeição, não é sinônimo de moralização. Normalmente, aqueles que trazemos a mediunidade atormentada, é porque malbaratamos a oportunidade do ontem. Então, quando nós fazemos exigências diante daquilo que não tem como exigir, nós entramos num padrão de rebeldia, aí onde nós vamos ter dores e sofrimento, conforme está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. O médium espírita é aquele médium fruto do conhecimento, da sinceridade de propósito. Então, o conhecimento pensado, o conhecimento sentido para agora colocar em prática. Ele é aquele médium que ele vai se esforçar diante das experiências, desafios. Então, aquele médium que está no nível de fazer exigência é um médium que está no nível ainda de rebeldia, porque não tem como nós contrariarmos as leis de Deus. Então, quem programa os atendimentos são os espíritos. E se eu estou numa sintonia de atendimento a essa ou aquela característica de espírito, são dois fatores. Primeiro é o convite a eu perceber de onde eu vim, as matrizes que eu trago comigo, para que eu possa trabalhar amorosamente. O segundo é se sistematicamente eu estou tendo determinados atendimentos e que eu ainda não me adequei de forma amorosa e responsável, eu posso também aventar a hipótese de um processo de auto-obsessão. E os espíritos aproveitando essa obsessão, porque o que é obsessão, conforme Kardec coloca no Livro dos Médiuns? É a ação persistente de um espírito sobre o outro, mas muitas vezes eu estou numa monoideia, fruto dos meus conflitos, que eu ainda não me dispus a pagar o preço da mudança, porque eu ainda estou muito mais na exigência ou na negligência do que na sinceridade de propósitos. Então os espíritos aproveitam essas matrizes, e os espíritos não são intrusos, os espíritos são sócios de dificuldades, sócios de deficiências. Eles vêm pela nossa sintonia mental. Então nós vimos na exposição de ontem, o pensamento gera o sentimento, pela força da vontade gera a nossa energia mental, e o que os espíritos captam em nós é a nossa energia mental. Então esses médiuns
que às vezes estamos numa exigência do trabalho ou da reunião mediúnica, isso merece muito cuidado. Então, muitas vezes está nos faltando uma diretriz doutrinária mais bem alicerçada no grupo como um todo. Então é importante que aí a gente faça como o irmão Antônio orientou, para a obra e vamos estudar a planta, porque não adianta nada eu fazer por fazer, depois eu vou refazer, e o reeducar é mais difícil do que educar. Educar é formar hábitos, reeducar é reformular. Dom Bosco já dizia, educar é coisa do coração, ok? Como os psicoterapeutas desencarnados, os médiuns esclarecedores devem comportar. Então vejamos, aos psicoterapeutas dos desencarnados é impositivo fundamental o equilíbrio pessoal, a fim de que as suas palavras não sejam vãs e estejam cimentadas pelo exemplo de retidão e de trabalho a que se afervoram. Então vejamos como é importante nós estarmos alinhando o nosso discurso à nossa fala. Há no Evangelho uma passagem que um cidadão querendo liberar uma pessoa de um processo obsessivo, ele diz assim: eu vos ordeno em nome de Jesus e em nome de Paulo que você se retire. O Espírito deu uma gargalhada e disse: Jesus eu ouço falar, Paulo eu conheço, e você? Quem é? Então, cadê a sua moral para isso? Então, é importante que nós busquemos aliar o nosso discurso à nossa conduta. Por isso que o Espírito André Luiz, no livro Sinal Verde, diz: às vezes nós somos excelentes exportadores de palavras, orientações e conselhos, mas temos uma dificuldade de sermos aplicadores. E o trabalho do bem, além de sermos esses catalisadores e propagadores, todos somos convidados a sermos os aplicadores. O seu verbo será mantido em clima coloquial e sereno, dialogando com ternura e compaixão, sem o verbalismo inútil ou a presunção salvacionista, como se fosse portador de uma elevação irretocável. Então a questão é nem convencer e nem querer vencer. Quando eu quero convencer, eu estou respeitando o pensar do outro? Não. E nem querer vencer, porque não é uma disputa, como o nosso Afro ontem disse, que não é um tatame mediúnico. Pelo contrário, eu vou estar agora ouvindo, acolhendo de forma incondicional e ver o que é que eu posso estar sendo essa ponte, ou esse poste, ou esse colaborador para essa alma irmã. E que através de mim, os bons espíritos farão aquilo que eu ainda não tenho condições. É como o doente que está ali junto com um parceiro do outro lado, ali no leito de dor, mas ele já consegue mexer o braço enquanto o outro está todo engessado. Então ele vai ser o braço amigo que vai levar a água àquele que está com sede. Então é muito importante nós estarmos nos colocando nessa condição, porque nosso compromisso não é convencer e nem vencer, pelo contrário, é mostrar, oferecer ao Espírito a nossa cota de solidariedade, mesmo porque o Espírito está nos mostrando que se eu não me cuidar, amanhã eu vou estar tal qual ele está. O sentimento de amor e de misericórdia igualmente deve ser acompanhado pelos compromissos de disciplina, evitando diálogos demorados, insensatos, feitos de debates inconsequentes, tendo em vista que a oportunidade é de socorro e não de exibicionismo intelectual. Então não adianta eu ter para o Espírito palavras feitas, aquelas palavras de efeito. É importante que nós venhamos entender o que está acontecendo com ele. Primeiro, nós estamos buscando perceber, e nessa consciência plena daquilo que está acontecendo com o Espírito, como nós falamos ontem. Imagina aquele Espírito
que tumultuou tanto o grupo mediúnico, que criou tantas dificuldades, como nós colocamos ontem, e que logo depois a mãe dele no atendimento diz: olha, 500 anos ela vinha trabalhando nesse processo, rogando a Mãe Maria a oportunidade do atendimento. É claro que aí nós vamos perceber que não é naquela reunião que ele teve a mudança, não é, mas já vinha trabalhando esse espírito para que aquele momento pudesse ser a eclosão da amorosidade que está latente em todos nós. Não existe o mal, existe a ausência do bem. E o que seu praieiro fez com ele? Você não é isso, você está assim, você está se fazendo desse jeito, mas você não é mal, você está se fazendo de mal. Na essência você é amor, porque todos somos filhos de Deus. E quando ele diz, você deve ter uma machucadura muito intensa, que deve estar te trazendo a esse comportamento. Ouça você, perceba você, seja seu amigo, te valorize, veja o que ele fez. Então ele não teve decoração de evangelho, ele entendeu a dor do espírito, e a gente vai entender. A minha avó, quando a gente ia reclamar para ela, tem esses espíritos sábios que vêm na vida da gente, né? Ô vó, olha assim, ela, calma, se ele tivesse em bom juízo, ele não faria o que ele fez. O que quer dizer isso? Se a pessoa estivesse bem, ela ia fazer o mal? É porque ela não está bem com ela, e a gente dá do que não tem. Então ele está fazendo a primeira machucadura nele mesmo. Então é essa a postura do médium esclarecedor. Ele acolhe o espírito, vendo nele como se fosse um filho, um familiar, alguém que merece carinho e respeito. A dor é dele, a trajetória é dele, a atitude é dele, e Deus respeita. Se Deus respeita, quem somos nós? Não, você tem que mudar, você não pode ficar desse jeito. Tanto pode que está. Agora a questão é, o que é que está te levando a isso, meu irmão? Você veja, você está consumindo tanto tempo em perseguir os outros, e você sabe tanto sobre todo mundo do grupo aqui. Fala um pouquinho sobre você. Ah, não tem interesse, você não tem nada com isso. Então, você está vendo, meu irmão, sinal que você não é importante então para você. Você fala de todo mundo menos de você. Nós aqui estamos juntos com você, se você quiser aproveitar a oportunidade, mas nós não temos a pretensão de lhe convencer, porque você veio aqui não foi pela nossa vontade. Primeiro que nós não temos esse poder. Você veio aqui pela misericórdia divina. Então a gente tem essa conscientização. O que acontece? Nós vamos estar levando esse espírito de fraternidade. Tu crês que posso te curar? Assim dizia Jesus. A tua fé te curou. Então daí a gente vai entendendo, né? O objetivo da psicoterapia, pela palavra e pelas emanações mentais e emocionais de bondade, não é o de convencer o comunicante, mas o despertá-lo para o estado em que se encontra, predispondo-o à renovação, ao equilíbrio, nele se iniciando o despertamento para a vida espiritual. E eu pergunto, esse espírito vai esquecer esse grupo mediúnico que agiu assim? Eu me recordo que há uns anos atrás, um espírito que estava em profundo sofrimento e uma mágoa muito grande da igreja, e era um espírito que se manifestava como mulher, e
ela havia sido colocada em tortura e ela ficou grávida na intimidade do convento. Então ela foi colocada numa clausura e ali, para punição, ela não pôde ter o filho. Na hora do parto ela desencarna, amarrada. Então a mágoa, o ódio que ela estava, e vendo aqueles que ali a serviciaram, e quando o seu praeiro foi, e ela naquela rebeldia toda, ela disse: eu entendo a sua rebeldia, eu entendo a sua dor, mas eu penso que você está confundindo os religiosos com a religião, principalmente com a mensagem de Jesus. Ela diz: eu não confio em ninguém, aqueles que aproximaram de mim foram para me maltratar. E ele perguntou: há quanto tempo você não conversava com alguém? Ela foi e disse: é verdade, há muito tempo, eu nem me dou conta disso. E você não está conversando com alguém agora? Você percebe onde você está? Eu estou aqui amarrada. Disse: não, isso é sua fixação mental. Você está aqui num hospital espiritual. Alguém lhe maltratou para trazer aqui? Não, eu nem me dei conta que eu estou aqui. É verdade. E ele foi e disse: então, você está aqui para ser atendida na sua dor mais profunda. Primeiro vamos cuidar de você. Cuida do seu coração. Depois você vê o que você faz. As pessoas os espíritos que você traz na sua mente com sentimento de vingança, de ódio, é porque você está com dificuldade de liberar disso. Mas de você pode cuidar agora, depois você vê o que faz com isso. Aí o Espírito foi: gente, quem são vocês? Eu nunca fui tratada assim. E aí ela percebe uma companheira de convento, que era a sua amiga, com quem ela confabulava a sua intimidade, e chegou até ela e a acolheu. E era na verdade um espírito de alta envergadura moral, buscou aquela companheira. O que ele fez? Em nenhum momento você tem que perdoar, você não pode, você já morreu. Não. Olha como é importante. E é justamente o que realmente Filomeno de Miranda coloca aqui para nós. Agora nós vamos ver os equipamentos e outros recursos usados na reunião mediúnica. Então nós vimos a condução, nós vamos ver agora o quanto realmente de ajuda nós recebemos, e a reunião mediúnica, o quanto ela é preparada, como ele diz, enquanto sendo esse centro cirúrgico. Então vejamos, equipamentos especializados são distribuídos no recinto para utilização oportuna, enquanto preserva o pensamento elevado ao Altíssimo. Então vejamos que são aparelhos, mas são aparelhos que funcionam sob ondas mentais. Então daí a importância do grupo manter a sua convicção, os seus padrões mentais elevados. Então vejamos, inicialmente cuidam de organizar as defesas vibratórias para o grupo e para o local onde se desenvolvem, realizando atividades que se caracterizam por construções fluídicas, resistentes às invasões das entidades perversas que se comprazem em criar dificuldades para os membros encarnados. Então há todo um trabalho de ionização, de preparação fluídica do recinto mediúnico. Como agora nós estamos aqui, como em todas as atividades sérias, não somente as atividades espíritas,
há aqueles espíritos que querem tumultuar, e os bons espíritos já fazem todo um trabalho de isolamento, como nós temos cerca elétrica, que faz todo um isolamento de proteção. Então é como se eles criassem essas cercas elétricas, fazendo uma preparação para o ambiente. Divaldo, quando foi escrever Tormentos da Obsessão, ele então contando que durante esse período houve toda uma preparação da ambiência na Mansão do Caminho, de espíritos que queriam adentrar a intimidade do recinto e não puderam, pela proteção espiritual reforçada pelos bons espíritos. E a reunião mediúnica também, não são todos os espíritos que têm acesso à reunião mediúnica, somente aqueles, como nós vimos, dentro da programação. E muitas vezes aqueles que vêm e que deixam muitas vezes lá fora, ou fora do ambiente da reunião mediúnica, aqueles que são os chefes, são os mandatários, porque os espíritos vão fazendo um trabalho de adequação ao atendimento mediúnico. Então nenhum espírito adentra a reunião mediúnica séria sem que o grupo tenha competência para isso. Então há todo o envolvimento espiritual específico para isso. Instrumentos delicados de alta tecnologia são utilizados durante as manifestações mais vigorosas, de modo que sejam realizadas cirurgias nos enfermos espirituais vitimados por auto-obsessões ou alo-obsessões, ou que se tornaram portadores de implantes de células supersensíveis que o enlouquecem sob o comando exterior. Então a literatura é muito rica em espíritos técnicos que fazem implantes, chips, no mundo espiritual, no cérebro perispiritual desses espíritos, que muitas vezes num processo de comando, de telecomando, para que eles possam estar atuando dessa ou daquela forma. Na reunião mediúnica, os bons espíritos utilizam também esses técnicos ou esses espíritos e fazem essas cirurgias tirando esses implantes, não somente dos espíritos, como também muitas vezes nós, enquanto médiuns, que às vezes durante o período recebemos determinados implantes e não nos damos conta disso, por esses técnicos obsessores. No período da reunião, na reunião mediúnica, nós também somos atendidos. Nós participamos certa vez de uma reunião mediúnica também com o seu praeiro, em que uma companheira que estava num processo obsessivo muito acentuado, e num processo assim quase de telementalização, os espíritos a utilizavam, trazendo uma série de tumultos, não somente de ordem familiar, e também na casa espírita, e foi colocado então o nome dela no livro que tem na reunião mediúnica, e até hoje nós conservamos, somente escreve o nome, mas sem dizer o nome, sem ficar lendo aqueles nomes, porque há uma equipe específica de atendimento a esses nomes que são trazidos à reunião mediúnica. E então foi colocado o nome dessa companheira. Por 2 reuniões eu me recordo que foram atendidos espíritos que a envolvia e que queria trazer algumas dificuldades no grupo mediúnico, principalmente focada num dos dirigentes da casa espírita, que era um trabalhador que incomodava, porque ele era muito atuante, e então orando por aquela casa, sabendo disso, e esse espírito então manifestou. Depois de ser atendido o espírito, nós tivemos a oportunidade do espírito desta companheira, ou seja, essa companheira, enquanto encarnada, manifestar na reunião mediúnica. E naquele momento os bons espíritos retiraram o chip que ela trazia, que os espíritos utilizavam para fazer um trabalho como se fosse de robotização dela na manifestação das suas ações. Então vejamos o cuidado
e a sublimidade, que é um trabalho de uma reunião mediúnica séria. E logo depois, essa companheira, ela veio melhorando cada vez mais e tornou-se uma grande trabalhadora daquela casa. Então a gente vai perceber, olha a importância que tem da reunião mediúnica séria e a misericórdia divina. Esse trabalho que os espíritos fazem, utilizando do médium, até o levando a um processo de robotização, ou seja, aí nós vamos ver Kardec trabalhando os 3 processos obsessivos, da fascinação, da obsessão simples, onde tudo começa, da fascinação e o processo da subjugação. Então, no caso, ninguém é obsediado de uma hora para outra, Aí sim, então são vários sintomas que nos levam a isso. Um deles é justamente, muitas vezes a pessoa ela se sente muitas vezes sugada, ela se sente com os pensamentos tumultuados, ela age já num processo mais acentuado, que aquilo que em sã consciência ela não faria, ela começa agora a fazer sem esse senso de percepção da lógica, da moral, da ética. Então, por isso que é importante nós termos todo esse cuidado no processo da estruturação da casa espírita. Daí entra a importância do processo do atendimento fraterno na casa espírita. O diálogo fraterno, não somente com aqueles que vêm à casa espírita, como também dos trabalhadores da casa espírita. O Emmanuel ele é muito claro, ele diz assim: a erva de passarinho e a tiririca só alastra em árvore que tem seiva e terra boa. Eu era garoto, e não faz muito tempo, eu me recordo que eram dois mineiros conversando, e um queria fazer negócio com o outro, ele foi dizer assim: você acha que eu sou bobo? Eu vou botar o meu dinheiro bom em cima de coisa ruim? Trazendo para nós, o que os obsessores fazem? Eles vão investir em quem não tem retorno, não é? E é justamente o que o Emmanuel coloca, olha, só entra em processo obsessivo quem tem potencial, mas está indisciplinado e mal canalizado. Então daí, ele chamar como terra boa a tiririca, e a erva de passarinho em terra. Por exemplo, a tiririca ela não vai lá, está em pau seco, porque ela não tem seiva. Então nós vamos perceber que nem sempre potencial mediúnico é sinônimo de moralização. O que nós devemos fazer? Não é encaminhar essa pessoa para uma reunião mediúnica, porque ela pode estar numa perturbação mediúnica, mas ela não tem um compromisso mediúnico ostensivo. Então ela muitas vezes o que ela está carecendo, o que ela está pedindo, é um amparo, é uma orientação, é uma educação das suas próprias faculdades, que passa pelo processo do autoatendimento, a pessoa se autoconhecer para que ela possa ter o autodomínio. Porque muitas vezes eu vou trazer todas as conturbações comigo, às vezes numa encarnação, como um processo expiatório, numa expiação moral. Então por isso que é importante também o trabalho, haja o que houver, jamais abandonemos o trabalho, porque o trabalho ele não vai nos mudar, mas o trabalho é uma forma de nós aurirmos forças para nos administrar. Quais são os benefícios então gerados pela reunião mediúnica? Então nós vamos perceber aqui, olha, vários benefícios defluem desse intercâmbio, do consolo e auxílio mediúnico aos desencarnados. Proporciona aos membros do grupo socorristas lições proveitosas para eles mesmos, que antevêm mediante a experiência de cada comunicante, o que, de acordo com a conduta mantida na terra, lhe está reservado quando lhe cessem as pulsações cardíacas advinda da morte. Nós vimos ontem na exposição a diferença entre morrer e desencarnar, que Kardec coloca muito claro. Morrer todos nós vamos, mas desencarnar é desprender-se psiquicamente, energeticamente das nossas injunções mentais, das questões do corpo físico. Então, se eu muitas vezes eu tenho conhecimento para estar somente no nível da cognição e da verbalização e não da prática, naturalmente ao desencarnar eu vou ter dificuldade, porque no mundo espiritual eu vou ser convidado a vivenciar o que eu vivo. Por isso que Allan Kardec coloca muito claro: quer saber
como nós vamos estar ao desencarnar, como é que nós estamos agora. Então, se eu fosse desencarnar agora, eu levaria comigo o jeito que eu estou. Se eu estou num empenho amoroso de me trabalhar amorosamente, eu vou continuar nesse empenho espiritualmente. Agora, se eu negligencio, como dizia o espírito Honório, numa preguiça moral, eu vou estar também numa preguiça moral. Eu me recordo, e aqui eu vou dizer nominalmente, porque é uma companheira extraordinária. Nós temos uma companheira, digo temos porque no mundo espiritual ela continua trabalhando, e muitos de nós conhecemos a nossa querida Jonilze. Ela era aquela pessoa que sempre é a pessoa ponte. Olha, não é comigo não, mas deixa eu ver se eu posso ajudar. Olha, isso aí deixa eu ver se eu consigo ajudar e resolver. E a Jonilze, ela veio a desencarnar, e na terceira reunião mediúnica que nós participamos depois da sua desencarnação, chega a Jonilze dizendo da gratidão dos benefícios pelo trabalho do bem. Então ela agradecendo ao movimento espírita, ao acolhimento da equipe junto com ela, as pontuações amorosas que esse ou aquele companheiro fez com ela, para que ela pudesse corrigir os rumos. Em muitos casos ela dizendo que ela estava bem intencionada, mas mal direcionada. E ela foi e disse: felizmente, além da misericórdia divina e da generosidade dos bons espíritos, eu tive a bênção de ter o recolhimento espiritual, antes que eu entrasse em perturbação do nosso querido e benfeitor praeiro, pelo trabalho. E aí nós vamos ver que Allan Kardec, na questão número 13, quando fala dos atributos de Deus, misericórdia, amor e justiça. Então, pela misericórdia divina, olha os benefícios que nós recebemos. E hoje, ela continua, como está aqui agora, nas atividades doutrinárias. Melhor compreensão da lei de causa e efeito no fluxo-refluxo dos acontecimentos, que é o caso que nós então contamos. Exercício da fraternidade, aprendendo os encarnados a conviver com as dores de quem nem sempre é visto, a fim de mais facilmente auxiliar-se na diminuição dos sofrimentos de todos aqueles que o cercam e são vistos. Então vejamos, olha a bênção que é a reunião mediúnica. Então, eu tenho que ir para a reunião mediúnica. Não, não tem não. Divaldo conta, e contou aqui em Cuiabá, que ele estava naquela fila extensa de gente que ele estava atendendo lá na Mansão do Caminho, no centro espírita da Mansão, e chegou uma senhora e disse, outras horas da madrugada: meu irmão Divaldo, uma alma generosa, pediu que eu viesse aqui para que o senhor pudesse me ajudar. E contou a história dela, que a luz dela foi cortada, que ela estava sem dinheiro e que ela precisava de uma quantia X para pagar a luz. E ele só pensou: eu cansado do como eu estou agora, e essa mulher vem pedir dinheiro, por que essa alma generosa já não deu dinheiro logo? Olha a conexão psíquica. Acabou de pensar, surgiu Joana: o que foi, meu filho, o que está acontecendo? E ele foi lamentar para ela. A senhora não vê que essa senhora disse que uma alma generosa apareceu para ela e me indicou para que pudéssemos ajudá-la na luz que foi cortada. E agora, olha, nessa hora, o tamanho da fila, e ela falou: meu filho, por que você está irritado? Não, a senhora não vê, olha tanto de gente para atender, e por que você está aqui? Não, mas porque tem muito... Não, você não precisa ficar aqui, por que você não vai descansar? Não, mas olha... Não precisa ficar aqui. Se você quer ficar, fique, mas fique inteiramente convicto do trabalho com Jesus. E deixa eu te contar a história dessa alma generosa. Essa senhora é vó, tem 5 netos, cujas filhas a abandonaram, e são 5 almas nobres, que ela, sentindo o dever moral, os acolheu. E essa alma generosa, que é esta avó,
ela trabalha lavando roupa, passando roupa. E como cortou a luz dela, ela não tem como passar roupa. E ela foi e orou a Nosso Senhor. Mas ela orou com tanto fervor que a oração chegou a Nosso Senhor. E ele pediu um mensageiro que materializasse e chegasse até ela, porque Nosso Senhor olhou no livro dele quem era a alma amiga de trabalho com ele que pudesse atendê-la, e viu o seu nome. Eu quero saber se você quer então que eu peço para Nosso Senhor tirar o seu nome do livro dele. E de volta daquele jeito dele, eu disse mentalmente assim para ela: não, mas que isso? E já disse: minha irmãzinha, o que a senhora precisa mesmo? Então nosso nome está no livro de Nosso Senhor. E para Deus não há território, para Deus não há nome. Nós não temos nome para Deus, nós não temos posição social. Para Deus nós somos filhos, para Jesus, irmãos, discípulos. E ele então diz: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então, onde estivermos, como estivermos, estaremos no coração de Deus. Esses são os benefícios da reunião mediúnica. Muitas vezes aquele espírito que está lá na Europa, na Rússia, que está lá, é trazido para aquela reunião, e os espíritos fazem uma decodificação da linguagem para a linguagem universal do sentimento e do amor, e o espírito manifesta e é atendido. Esse é o benefício da reunião mediúnica. Porque o perispírito possui os mesmos órgãos que o corpo físico. Quando ocorre o fenômeno da psicofonia, duas ocorrências se dão. Durante o acoplamento perispiritual, os desencarnados ajustam a sua organização à do médium e envolvem o contato com aqueles que eles não registravam a presença, não os ouviam, não os viam. Nesta fase, pode dar expansão aos sentimentos que o atormentavam, aliviando-se, e com o atendimento esclarecedor que recebem, modifica-se-lhes o estado íntimo. Então vejamos os benefícios da reunião mediúnica. O espírito, ele está intoxicado pela monoideia da vingança, da mágoa e do ressentimento. No momento em que ele acopla, no momento em que ele sintoniza, usando aqui a fala de Filomeno de Miranda, no momento em que ele faz essa sintonia mediúnica, psíquica, emocional, afetiva com o médium, há uma modificação perispiritual no espírito, porque a energia amorosa do médium comunicante, do médium psicofônico, com a energia mental e amorosa de todos aqueles que estão acompanhando o atendimento, se potencializa, e essa energia reverbera na intimidade perispiritual do espírito comunicante, e o possibilita ver o que ele não estava vendo. Por isso que nós vamos ver, o que muda não é o fato, muda a forma de ver o fato. Muitas vezes o espírito, ele foi perseguido, ele foi injustiçado, mas no momento em que o acolhimento amoroso, ele sente que há injustiças, mas não há injustiçados. Que o momento em que ele está vingando, ele está no momento da dor, mas existe um outro tempo, que é o tempo do amor, que é o tempo de Deus. É o tempo em que nós diluímos toda a mágoa, todo o ressentimento. Então, nesse momento, vejamos, e quando esse espírito renova,
toda essa energia fica para o grupo mediúnico e para aqueles que foram os porta-vozes dessa mensagem de amor. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então o trabalho mediúnico é isso, um trabalho sério. Chega um momento que nós não sabemos de quem é o perfume, porque tamanha afinidade, se vem das rosas ou vem desses ofertadores das rosas. No intercâmbio natural, ocorre um choque fluídico pelo qual as forças anímicas do percipiente rompem-lhes a crosta ideoplástica que os envolve e lhes absorve os vibriões mentais, qual esponja que se encharca, diminuindo-lhes expressivamente a psicosfera negativa que respiram, permitindo-lhes o diálogo no qual se dão conta da morte, remorrendo para despertamento posterior em condições lúcidas que propiciam aos mentores conduzi-los a postos, hospitais de socorro ou escolas de aprendizagem nos quais se capacitam para futuros cometimentos. Quem leu, quem não leu, vale a pena ler. Transição planetária. Filomeno de Miranda fala de uma reunião mediúnica séria, em que espíritos dirigentes de falanges, coordenadores de tumultos de ordem mundial, são trazidos para essas reuniões e ali são atendidos, sofrem ou passam por esse atendimento, por este choque consciencial, e são muitas vezes conduzidos em cápsulas para outros mundos, como nós vimos na exposição de ontem, levando consigo a imagem daquele momento da atividade mediúnica, da imagem de Jesus, do trabalho do bem. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala dos capelinos. Então nós estamos vivendo este momento de transição planetária, onde a Terra vem passando de mundo de transição, de expiação e provas, para mundo de regeneração. Por isso que os Espíritos vêm nos trazendo essas reflexões, porque compete a nós, enquanto os espíritas, que fomos muito bem preparados no mundo espiritual, ou somos espíritas pela segunda vez, para utilizarmos desta metodologia, principalmente através da reunião mediúnica, para colaborar com os bons espíritos neste trabalho do bem. Assim como também a sombra organizada vem trabalhando os mentes na área da comunicação, na área televisiva, para deturpar outras mentes na área da sensualidade, na área da criminalidade. Quando nós vemos, depois do Osama Bin Laden, que fez todo aquele encadeamento de atrocidades, logo depois, quantos depois vieram a fazer? Então há uma programação da sombra na desestabilização do planeta, mas há uma programação da luz na estabilização do amor, na alma das criaturas que vivem no planeta. E aí nós recordamos quando Alcione, aquele personagem do Ave Cristo, do Renúncia, então ela diz: por mais que a treva negreje, por mais que o mar esteja revolto, Jesus está no leme. Então imaginemos, nós num trabalho efetivo de reuniões mediúnicas sérias, espalhadas pelas regiões mais diversas, principalmente no nosso Brasil, onde o Espiritismo ganhou um campo mais aprofundado. Imaginemos este trabalho equilibrado, o quanto nós vamos estar contribuindo para um processo de mudança, atendendo esses espíritos que se dizem chefes de falanges, porque ao atendê-los, o que acontece? É como se nós desestabilizássemos um general e o exército fica acéfalo, e aí é onde entra todo um processo de atendimento.
Então nós estamos caminhando para esse processo, como está no Transição Planetária. Então espíritos de altas envergaduras vêm trabalhando o seio do movimento espírita, para que nós nos organizemos. E aí nós vamos ver o porquê muitos médiuns com grande potencial entrando em canoas furadas de processos de fascinação, de subjugação, processos obsessivos. Tornam-se factíveis cirurgias perispirituais, enquanto ocorre a psicofonia ou os processos socorristas mais específicos que visam beneficiar os agrilhoados a reminiscências carnais, por eles vitalizadas com a mente viciada e com as quais constrói os infortúnios que os fere. Então o que nós estamos vendo? Toda reunião mediúnica é esse convite. Então é uma via de mão dupla. Homens e espíritos se exercitam na caridade anônima, já que não se dão conta de a quem ajuda ou de quem lhe chega o auxílio. Dai de graça o que de graça recebeste. Ide e pregai, como disse Jesus. O que é o ide? Ande junto. É na convivência que nós vamos estar trabalhando. Por quê? Não importa a quem, importa o quê. O que é que eu estou fazendo comigo? Conforme o que eu estou fazendo comigo, eu vou estar também espargindo na minha conduta com quem eu também convivo. Quando Confúcio, esse grande pensador chinês, coloca: ninguém toca numa flor sem comunicar-se com as estrelas. Então qualquer movimento nosso de mudança, nós estamos ajudando a humanidade no seu processo de melhoria. Porque em faixas muito baixas do psiquismo, dominado pelas impressões de teor venenoso, muitos desencarnados não conseguem sintonizar como benfeitores da espiritualidade. E só o diálogo com os encarnados o despertará para uma visão diferente da vida. Então vejamos que há espíritos que estão tão empedernidos naquele processo da monoideia, que somente através do diálogo ele vai sair daquela faixa vibratória, e ainda mais quando há também, como nós vimos, o processo dessa sintonização energética amorosa do médium e da equipe mediúnica. Da mesma forma, quando duas pessoas estão discutindo ali, brigando, se chega alguém e diz: não, vem cá, olha, veja o que você vai fazer, e a sua esposa, e seus filhos, é isso mesmo que você quer? Vai te trazer que resultado que você está fazendo? Naquele momento, se não houvesse esse momento do diálogo, a pessoa muitas vezes iria comprometer toda uma encarnação ou quantas existências, muitas vezes assassinando, muitas vezes tendo uma atitude comprometedora. No diálogo que nós fazemos na reunião mediúnica, você está tirando o espírito, ou ajudando a sair daquele momento da monoideia. Então ele passa agora de uma visão somente focal, ele passa a ter uma visão global, para que ele possa se ajudar. Então há espíritos que têm a necessidade do diálogo com ele, de forma direta. Daí nós vimos também na exposição anterior, que cai por terra determinadas metodologias que vêm avançando no meio do movimento espírita, de desobsessão coletiva, de não necessidade do diálogo fraterno com o espírito comunicante, ou aquelas metodologias que dão uma ideia da quantidade. E a grande proposta de Jesus não é quantidade, é profundidade, é qualidade, porque a doutrina espírita vem reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Então daí o diálogo, ele além de servir primeiramente para o médium, já desce para o esclarecedor, para o médium e para o espírito, porque é na unidade que nós atendemos a coletividade. Há quem objete contra essa psicoterapia ou enfermagem espiritual aos desencarnados, como nós acabamos de colocar. Pessoas respeitáveis sugerem outros métodos de doutrinação em massa,
ou de técnicas mais sofisticadas, informando que os médiuns de psicofonia, pelas quais se apresentam os enfermos, sofrem muito, pretendem poupá-los ao constrangimento e à ação fluídica desse comunicante em desequilíbrio. O Pai não coloca fardo pesado em ombros frágeis, disse Jesus. Não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai queira, sem que Ele saiba. Então não é na reunião mediúnica que vai ter o acaso. Então nós, enquanto médiuns, somos levados a atender e se auto-atender em correspondência às nossas necessidades, como acabamos de colocar. A mediunidade é, entretanto, instrumento de serviço que, à luz da doutrina espírita, se transforma em mecanismo de promoção e dignificação moral e espiritual do próprio medianeiro. Então é muito importante que eu me coloque, se fosse eu, nessa posição do espírito comunicante, como eu gostaria de ser atendido. Então, sempre se colocando no lugar do outro, com a consciência de que você não é o outro, para que a gente não entre em simpatia, mas se mantenha na empatia. O que é a simpatia? A simpatia, quando a gente vai no berçário, um bebê chora, todos os bebês choram juntos. Então a simpatia é: meu filho está sofrendo, eu sofro junto. A empatia é: filho, você está sofrendo? O que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Então eu vou estar numa postura de colaborador, de ajuda. Então a simpatia, eu quero resolver o problema do outro, porque, olha, coitado, está sofrendo. A empatia não. Eu sei que dá dor do outro, mas sei que o máximo que eu posso fazer é colaborar, é auxiliar. Então o médium tem essa consciência. Quanto mais serve o médium educado nas lides espíritas, mais se aprimora e se felicita com amplas percepções. Por quê? Aquele que tem, mais ainda lhe será dado, e aquele que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Se eu me coloco numa posição de mistificação, de presunção, de orgulho, de vaidade, eu vou me deparar no mundo espiritual, que é o dia do juízo final, que não era bem isso. Eu me equivoquei. Agora, aquele que agiu com determinação, com humildade, numa postura de aprendiz, como a nossa Joanilze, ele vai sentir a misericórdia divina, porque se pôs na postura do aprendiz. Então, daí nós vamos perceber que nós só temos daquilo que nós nos damos, e aquilo que nós nos damos é o que nós vamos usar para ofertar também ao outro. Quem não se ama, como eu posso amar alguém? E amar o próximo como a si mesmo. O intercâmbio com os espíritos infelizes e perversos, nos serviços especializados, de forma alguma gera prejuízo para o indivíduo portador de mediunidade ou para suas faculdades. Ao contrário, falo granjear méritos e amigos que o aguardarão, reconhecidos posteriormente quando lhes ocorrer também a desencarnação. Então vejamos que nenhum médium precisa ter medo de atender esse ou aquele tipo de espírito. Ah, mas olha o tamanho, olha o obsessor, olha o jeito que ele está me aparecendo. E o médium entra na insegurança da sua insegurança, aguçada e ampliada pela manifestação do espírito. Então é muito importante que o médium tenha percepção do momento em que ele está, que é um momento que requer serenidade, é um momento grave, como é um momento cirúrgico. Se eu, enquanto o cirurgião, não tiver atenção concentrada, a minha ação pode comprometer o processo operatório. O médium também, se não for vigilante nas suas ondas mentais, nos seus pensamentos, ele pode se comprometer ou comprometer o processo mediúnico. Então é importante que ele tenha autoconfiança. Por quê? Nenhum espírito vai adentrar a reunião mediúnica séria sem que a equipe tenha condições de atender exitosamente. Agora nós vamos recursos e técnicas a serem utilizadas durante o diálogo terapêutico. A prece é fundamental. Allan Kardec, no capítulo 27,
do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca a importância que tem a prece. Então está aqui. E no 28 trabalha os tipos de prece, nos mostrando isso. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Allan Kardec diz: os Espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Então nós vamos perceber que a oração, diz Emmanuel, que ela é o hino vibrante do universo. Ora o verme debaixo do solo, o homem, a mulher no solo e o Pai nas galáxias. Ele diz que quando nós colocamos o vegetal na sombra, esse esforço que o vegetal faz para buscar a luz, no fenômeno do fototropismo, é a oração do vegetal, buscando Deus, através da luz. O vai e vem das ondas do mar, é o mar orando para ter o seu equilíbrio. Quando aquela mãe está ali ensimesmada, meu Deus, que remédio eu dou para o meu filho? É uma atitude de oração. Então a oração, diz Emmanuel, é este interfone que nos liga ao Criador, e através dos laços invisíveis do pensamento, o Criador nos responde, e atendendo às nossas necessidades. Então quando nós estamos orando, e é muito interessante a oração na reunião mediúnica, porque nós adotamos essa metodologia, que quando muitas vezes, naquele intervalo de um atendimento ao outro, nós solicitamos a um companheiro que faça uma oração. Aquela oração, ela tem também um sentido equilibrante da ambiência, de nos manter mais bem conectado na atividade mediúnica. Não é essa oração de forma maquinal, mas aquela oração em que você sabe o porquê que você está orando, para que você está orando e qual a utilidade da oração. Como nós vimos, há a equipe espiritual e há os encarnados. No momento em que nós estamos orando, nós estamos ampliando essas conexões, e muitas vezes nas manifestações, algum espírito que vai estar se manifestando, ele fica irado com aquela pessoa que está orando. Ele diz assim: não adianta orar, olha a oração dele, um falso, e está querendo orar. Mas a gente entende a importância que tem, que se não tivesse, ele não falaria nada. Por que está falando? Porque está incomodando. Então a oração, ela é muito importante. É a busca do passe. Então, benefício para os espíritos comunicantes e tanto também para com os médiuns. Por quê? Daí nós vamos ver, no momento em que, da equipe, Manuel Filomeno de Miranda coloca muito claro, depois quem quiser tem essa mensagem que se intitula Responsabilidade Mediúnica, e tem inclusive até na internet, em PowerPoint. Aliás, aproveitando o ensejo, todo esse material ele está à disposição no site do Espiritizar, www.espiritizar.com.br. Então, naquele momento em que o médium está ajudando no passe, isso é de grande importância. Por quê? Porque no momento em que o espírito está manifestando, o médium, aquele de apoio na reunião mediúnica, pode estar discretamente, então o aplicador de passe, ele pode estar ajudando. Isso tem um fator muito importante. Por quê? É fundamental que nós utilizemos de toda a metodologia espírita, para que nós possamos tornarmos eficientes e eficazes dentro da terapêutica mediúnica. Então o passe, ele tem, além da oração, um papel importantíssimo. O choque anímico, como nós vimos na mensagem anterior de Manuel Filomeno de Miranda, no momento em que o espírito vem e se associa ao médium comunicante, o espírito que traz o seu perispírito em desalinho, em desorganização,
No momento em que ele sintoniza com o médium e com toda a energia psíquica mental da somatória daqueles que compõem a reunião mediúnica, ele sente o que é denominado como sendo um choque anímico. Então, há espíritos que vêm e que não têm condições de manifestar, tamanha é o estado em que ele se encontra, desotropia e assim por diante. Naquele momento, o choque anímico ajuda o espírito numa reorganização perispiritual, como diz o Manuel Filomeno de Miranda, numa segunda morte daquela condição para renascer, retomando a sua forma humana, perispiritualmente falando. Então é muito importante nós estarmos atentos a todos esses procedimentos da reunião mediúnica. No livro Loucura e Obsessão, de Valdo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, edição da FEB, tem lá as técnicas de libertação, não é? Nós pegamos, aqui temos alguns trechos desse capítulo, são trechos desse capítulo. Outros sim, atendemos os hóspedes psíquicos de alguns dos nossos frequentadores habituais e necessitados de várias procedências que nos são trazidos por cooperadores dedicados à assistência direta e aos que conseguem sensibilizar, retirando-os da ociosidade ou da exploração viciosas aos semelhantes ainda domiciliados no corpo físico. Quando André Luiz fala dos ovoides, nós estamos vendo que os espíritos trazem esses espíritos para a reunião mediúnica, para que possa fazer uma verdadeira operação perispiritual, psíquica, mental, emocional no espírito que está enclausurado nesse processo da monoideia e fixado naquele estado. Então, a importância que tem a reunião mediúnica. Aplica-lhes o choque anímico antes de serem tomadas outras providências. Por quê? Eles ainda não têm a organização mental suficiente para que possa ali se desenvolver um diálogo. Ele vai passar por um processo ainda no mundo espiritual de atendimento. Daí, como nós vimos na mensagem de Manuel Filomeno de Miranda, muitas vezes na reunião mediúnica nós fizemos um pré-atendimento. O atendimento aprofundado vai se dar, na maioria das vezes, com nós, enquanto médiuns, desdobrados em espírito, no mundo espiritual. Daí a importância da nossa disciplina, do nosso cuidado, ao retornarmos para as nossas casas, manter uma ambiência interna do ambiente mediúnico, para que nós possamos estarmos sendo levados a prosseguir nos atendimentos. Choque anímico, interroguei admirado. Não se surpreenda, o amigo Miranda, da mesma forma que na terapia do eletrochoque, aplicada a pacientes mentais, os espíritos que se lhes imandam recebem a carga de eletricidade, deslocando-se com certa violência dos seus hospedeiros. Aqui o aplicamos através da psicofonia atormentada, que preferimos utilizar com o nome de incorporação, por parecer-nos mais compatível com o tipo de tratamento empregado, e colhemos resultados equivalentes. Então vejamos como é importante nós termos a noção, fruto do estudo, de como se dá o processo da reunião mediúnica. Por isso que muitas vezes nós, na nossa reunião mediúnica da Federação, em determinadas fases de atendimento, porque os atendimentos mudam de fase, aquela reunião mediúnica que é sempre a mesma coisa, é importante nós colocarmos bastante atenção. Pode ter alguma questão aí a ser trabalhada com profundidade, ou está na acomodação dos médiuns, ou muitas vezes nós estamos envolvidos numa mesmice, e está faltando os médiuns ampliarem as suas percepções, uma vez que a reunião é a somatória daqueles que a compõem. Então nós temos o cuidado de, dependendo das fases de atendimento das reuniões mediúnicas, nós pegarmos mensagens como essa que
Filomeno de Miranda nos traz como reflexão, para que nós possamos equalizar as informações. E, paralelamente, nós estamos nos adequando, nos preparando para um aprofundamento dos atendimentos. Então, informações como essas, como nós fazemos na última segunda-feira do mês, nós temos esse momento para o grupo refletir sobre uma mensagem específica. Então é importante o grupo também, pelo menos nós, ao fazermos isso, nós tivemos assim, uma qualidade enquanto amorosidade, enquanto fraternidade entre os companheiros e muito mais segurança doutrinária depois que nós utilizamos desse espaço de convivência amorosa. Não ignora o amigo que, do mesmo modo que o médium, pelo perispírito, absorve as energias dos comunicantes espirituais que, no caso de estarem em sofrimento, perturbação ou desespero, de imediato experimenta melhora no estado geral, por diminuir-lhe a carga vibratória prejudicial. A recíproca é verdadeira. Trazido o espírito rebelde ou malfazejo ao fenômeno da incorporação, o perispírito do médium transmite-lhe alta carga fluídica animal, chamemo-la assim, que bem comandada aturde-o, falo quebrar algemas e mudar a maneira de pensar. Veja como é importante, então, nós estarmos buscando a nossa conduta centrada no propósito do bem e de sinceridade. E, paralelamente, com essa percepção, o quanto é importante para nós a atividade e o quanto também nós somos importantes a partir de nós mesmos. Porque é através de nós que os bons espíritos nos oportunizam o atendimento. Eu me recordo que numa dessas reuniões, o espírito estava com um dos companheiros nossos de atividade, já há algum tempo a atormentá-lo, e o atormentava através de um dos filhos desse companheiro, e o companheiro manteve sereno, e ele dividiu com o grupo o momento em que ele estava. Veja como é importante o grupo também fazer esse autoatendimento, estar se acolhendo. E quando nós então nos mobilizamos em oração para envolver o companheiro, e foi realmente a manifestação daquele espírito, que veio uma primeira vez, veio uma segunda vez, e profundamente revoltado, porque ele estava focado no companheiro, num processo de profunda vingança. E o Espírito Honório, na mensagem Experiências Extracorpórea, ele diz assim que, periodicamente, os bons espíritos, por nós termos conseguido alguma conquista já melhormente trabalhada conosco, a divindade nos possibilita o encontro dessas almas com quem nós estamos vinculados do passado, para que venham até nós e, através do testemunhar a nossa mudança e ao mesmo tempo no espírito de solidariedade, de fraternidade, nós sermos os intermediários do seu atendimento. E é justamente o que aconteceu com este companheiro. E o que é interessante, que o espírito estava muito revoltado, porque ele havia, a tônica do espírito, que ele havia assassinado a família dele. E essa revolta era tão intensa, que na verdade ele ficou sabendo, buscando alguém, e ele teve a informação de que foi o companheiro, e ali ele focou nele para persegui-lo. E, para a surpresa do espírito, depois percebendo que a informação estava equivocada, e que, pelo contrário, aquele espírito, ou seja, o companheiro com quem ele estava buscando vingança, foi o amigo que tentou ajudá-lo e ajudar a família dele, e quis tanto ajudá-lo e tinha tanta simpatia por ele, que na atual encarnação 2
dos filhos dele, era hoje filhos do Espírito, e que era justamente com quem o Espírito estava em afinidade, utilizando ora de um filho, ora do outro filho, para atormentá-lo. E a dor maior dele foi que justamente aqueles dois filhos foram os filhos dele de outra encarnação, e que volta hoje como filho do amigo. Então a gente vê que nesse momento, fruto desse choque anímico, ou desse choque da energia perispiritual, o espírito entra na realidade da vida e no seu processo de oportunidade de mudança. E não se trata de violência como as pessoas precipitadas podem parecer. É um expediente de emergência para o auxiliar, pois que os nossos propósitos não são de socorrer apenas as criaturas humanas, sem preocupação com seus acompanhantes espirituais. A caridade é uma estrada de duas mãos, ida e volta. Após ligeira reflexão, voltou a explicar: consideremos o médium como sendo um ímã, e os espíritos, em determinada faixa vibratória, na condição de limalha de ferro, que eles sofrem a atração e, após se fixarem, permanecem por algum tempo com a imantação de que foram objeto. Do mesmo modo, os sofredores, atraídos pela irradiação do médium, absorvem as energias fluídicas com possibilidades de demorar-se por ela impregnados. Então nós vimos que muitas vezes, aí aquela pergunta, é comum isso acontecer? Muitas vezes o médium sai da reunião mediúnica ainda levando consigo essa impregnação, mas é importante que nós desenvolvamos o autodomínio, como uma esponja que você vai espremer e ela volta ao seu estado natural. Daí também a importância de, logo depois da reunião mediúnica, ter um espaço para uma conversa fraterna, focado na atuação de cada médium, como eu me senti. Isso ajuda intensamente. E mais ainda, como nós vimos, no caso que nós contamos, por que esse espírito foi atraído por aquele nosso irmão? E que na verdade estavam ali os dois filhos. E por que ele estava ali a obsediá-los? Pela afinidade. Mas o uso que ele estava fazendo do espírito era conforme o seu estado da alma naquele momento. Sob esta ação, a teimosia rebelde, e a ostensiva maldade e o contínuo ódio diminuem, permitindo que o receio se lhes instale no sentimento, tornando-os maleáveis às orientações e mais acessíveis à condução para o bem, qual ocorre na terra com determinada súcia de poltrões ou de delinquentes. A ação da polícia inspira-lhe mais respeito do que a honorabilidade de um personagem de consideração. Como nós vimos anteriormente, no nosso texto ainda desta manhã, há espíritos que têm determinadas especificidades dentro do atendimento. Por isso que muitas vezes nós ouvimos às vezes o espírito dizer: por que tem esses índios aqui? Por que tem esses espíritos querendo manipular isso comigo? Por que estão esses espíritos fazendo essa corrente ou me amarrando desse jeito? Então nós vamos perceber que são espíritos que trabalham conforme as características também do espírito em atendimento. Assim também são aqueles benfeitores espirituais que manipulam fluidos, muitas vezes das florestas, e trazem às vezes para a reunião mediúnica naquele momento, colaborando e ajudando com a mudança também da estrutura perispiritual do espírito comunicante. Então por isso que é muito importante nós termos esse conhecimento amplo de como se processa a reunião mediúnica, para que nós possamos nos tornar elementos dóceis deste trabalho. Outra metodologia, ou outra técnica que nós podemos também estar utilizando, é a regressão de memória. Claro que isso aí nós vamos perceber que são casos específicos, não são todos os casos que são utilizados. Quando o espírito traz quadros
Muitas vezes os próprios benfeitores e o médium esclarecedor, quando está numa boa sintonia com os próprios benfeitores espirituais, ele consegue registrar, conforme nós vimos ontem, não é fantasiando, mas ele consegue registrar muitas vezes aquele espírito que está numa condição de vítima, quadros ou situações de outras etapas reencarnatórias, em que ele foi o algoz, e agora ele volta como se fosse uma vítima. E aí, partindo daquele princípio, como diz Emmanuel, existem injustiças, mas não existe injustiçado. Então o médium esclarecedor, ele pode fazer, através de uma indução hipnótica, estar conduzindo o espírito a essa visão de quadro, de situações de outras encarnações. Então, técnicas a ser utilizada com muito cuidado em casos específicos. Normalmente o psicoterapeuta espiritual recebe a intuição dos benfeitores para proceder à regressão nos casos em que o mergulho no passado auxiliará o espírito a se libertar de ideias fixas, como a vitimização, em que ele somente vê um lado do que está vivendo, que nós já colocamos, né? A indução hipnótica, técnica utilizada em várias ocasiões, especialmente para induzir ao sono, para que o espírito seja socorrido pelos benfeitores, ou para que possa perceber os espíritos familiares e outros. Então, com consciência de que na equipe espiritual existem médicos, existem enfermeiros, existem espíritos que estão ali trabalhando para auxiliar o espírito comunicante na sua condição e conforme o estado em que ele se encontra. Então, muitas vezes, se ele vem dizendo que ele foi um acidentado, ou que ele está agora com a cabeça sangrando, com o corpo que ele desencarnou no acidente, então ele está focado na sua condição como se ele ainda estivesse encarnado. Então o médium esclarecedor, ele vai estar agora, o dialogador, ele vai entender essa condição e a partir daí ele vai ajudar o espírito a perceber condições que existem dentro da reunião mediúnica. Você está vendo, é verdade, você está se sentindo acidentado, a sua cabeça está sangrando, mas para isso você está agora aqui sendo atendido. Aqui é um ambiente, a semelhança de um hospital. Se você observar, você vai perceber à sua volta médicos, enfermeiros que estão lhe auxiliando. Sinta a presença deles. Eles estão lhe medicando, eles estão lhe atendendo. E a partir dessa indução hipnótica, dessa condução, você vai fazendo com que ele se abra ao atendimento e saia daquela monoideia do acidente ou do sofrimento, e ele perceba, e você pode dizer, agora você vai entrar num sono reparador, onde você vai estar agora sendo conduzido para um espaço, em que você, ao despertar, você vai se sentir melhor, você vai estar sendo socorrido num atendimento mais aprofundado. Doação amorosa. A principal técnica a ser utilizada no diálogo terapêutico é a doação de amor. Vejamos a descrição de André Luiz de um atendimento mediúnico publicado no livro Missionários da Luz. O doutrinador encarnado era o centro de um quadro singular. Seu tórax convertera-se num foco irradiante, e cada palavra que lhe saía dos lábios assemelhava-se a um jato de luz, alcançando diretamente o alvo, fosse ele os ouvidos perturbados dos enfermos, ou o coração dos obsessores cruéis. Suas palavras eram, com efeito, de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada uma as assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. Alexandre explicou que ali era uma escola espiritual, onde para ensinar com êxito não basta conhecer as matérias e ministrá-las, é preciso antes de tudo senti-las e viver-lhes a substancialidade no coração. O homem que apregoa o bem deve praticá-lo, se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento
como o simples eco de um tambor vazio. Então o espírito desencarnado, ele capta a nossa energia. E essa sinceridade de propósitos, nós nos colocarmos também na condição de aprendiz como seu praeiro. Eu sou o seu irmão em humanidade, eu sou o seu irmão em necessidade. Veja, isso dá uma relação, uma energia de empatia, ele está junto comigo, e o espírito torna-se naquele momento mais aberto ao próprio atendimento. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe a grandeza em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre é vã. Compreende-se, então, que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas é, sim, um fato científico nas suas manifestações magnéticos mentais. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, nesse momento, nessa sinceridade de propósito que nós estamos nos colocando, é fundamental que nós busquemos refletir nessa oportunidade do trabalho do bem. Uma pergunta pela internet: como é que o médium esclarecedor deve se comportar diante de um médium que não dá intervalo entre uma comunicação e outra e dá comunicação simultâneas? A reunião mediúnica, ela é também o bom senso. Nós tivemos oportunidades também de vivenciar que muitas vezes o médium, ele acabou de dar uma comunicação a um espírito que estava ligado a uma outra entidade, a um outro espírito, que os bons espíritos, naturalmente, que programam o atendimento espiritual, aquele espírito, ao ser atendido, ele estando vinculado a um outro espírito, que era quem utilizava, conforme o termo que ele usou, o espírito diz assim: eu sou a ponta de lança, mas por trás de mim tem muitos, e todos são graúdos e comandantes. Eu me recordo muito bem desse termo ali. Então o que aconteceu? Naquele momento em que o médium, naturalmente um médium com todo o seu equilíbrio mediúnico, das suas faculdades, ele acabou de atender o espírito, aquele espírito, e imediatamente veio outro espírito revoltado, porque foi tirado dele o soldado dele. Então daí nós vamos ver que o que impera é o bom senso. Então nós devemos sempre estar fazendo uma análise contextualizada. A energia ninguém engana. Então o resultado também dos atendimentos é também um referencial. O resultado de como o médium ficou depois do atendimento, como o grupo está sentindo, é também um referencial de como o grupo está na sua qualidade dos atendimentos. Falar um pouco mais da técnica regressão, da técnica regressiva. A técnica de regressão, nós, aqueles que somos terapeutas, profissionalmente falando, enquanto psicólogo ou psicoterapeuta, nós vamos perceber que ela é uma técnica que ela tem por finalidade levar o espírito a um contato de uma situação em que ele estava ali, ele está ancorado numa situação de vítima, de mágoa, de ressentimento, e ele não tem uma leitura do porquê que aquela situação aconteceu. Então a técnica de regressão, o psicoterapeuta, ou o médium esclarecedor, ou dialogador, ele, dentro dessa certeza que todos nós trazemos, de que não há efeito sem causa, por trás de uma vítima, naturalmente há um algoz, há uma vítima entre aspas, porque é o que Emmanuel diz, ninguém é vítima enquanto diante da lei de Deus. Na verdade, é recebendo de volta situações, desafios, para que nós possamos crescer também com elas. Então o médium,
O esclarecedor, sabendo disso, dependendo da situação, ele vai levar o médium, ou levar o espírito. É verdade, você está sofrendo muito, você se diz um injustiçado. Portanto, neste momento, nós vamos rogar aos bons espíritos e você vai ser levado agora a perceber e sentir uma situação em que você se encontra ancorado dessa que você está. E naquele momento ele faz essa determinação, e como os espíritos trabalham no mundo espiritual, ele vai ver, são várias manifestações que vê. Ou o espírito ele mesmo volta àquela cena pela indução do próprio psicoterapeuta, do esclarecedor, ou os próprios espíritos vão descortinar na sua tela psíquica e mental, como a gente tem a projeções em que ele vê aqueles quadros. E quando ele vê o quadro ou aquelas cenas em que ele já está ligado a estas cenas, e aí conhecendo, como o nosso Alírio ontem colocou, da questão da comunicação, o nosso cérebro, nosso psiquismo trabalha por associação, comparação. Quando eu vejo as cenas, eu já desperto em mim todas aquelas energias, me reconecto com aquelas situações. Então a regressão de memória, ou a regressão que é levada ao espírito, é desta forma, como nós vimos há um tempo, nós colocamos inclusive, agora mesmo, desse espírito que estava atormentando, querendo vingança com um dos companheiros da equipe do grupo. E foi justamente o levando a uma indução hipnótica e a uma regressão de memória, que ele viu toda a cena em que a família foi destruída, e que na verdade não foi aquele companheiro, e foi justamente ele que foi o causador de todo o processo, e que o amigo que ele hoje estava perseguindo, na verdade foi um benfeitor da família dele. Então aí ele cai na real, ele sai desta condição e passa agora a fazer um trabalho da sua mudança interior. Agora é uma técnica que ela é utilizada, não com muita frequência, mas que ela é importante, que o médium, que nós enquanto médiums e os médios esclarecedores tenha conhecimento. Existe na literatura, principalmente Joana, no Manuel Filomeno de Miranda, para que a gente possa pesquisar. Lembrando que Kardec, ele coloca em O Livro dos Médiuns aquilo que é o básico e é o fundamental. Então qualquer construção, ela deve ser obedecendo o alicerce. Então qualquer arquiteto que for construir uma obra, ele vai fazer em cima, respeitando aquele alicerce, para não colocar em risco a obra. Da mesma forma, então qualquer percepção nossa, nós devemos buscar Kardec, e qualquer dúvida, nós buscarmos também as obras sérias, para nós podermos estar nos esclarecendo. A pergunta é, se os registros da reunião mediúnica, nós devemos fazer de todos os registros, ou somente da comunicação dos bons espíritos, dos benfeitores? Isso mesmo? Isso. Então, o que é recomendável é que nós busquemos fazer o registro somente das mensagens dos bons espíritos. Por isso, quando nós colocamos lá no começo, na nossa exposição, que como o seu Praeiro fazia, não é? Logo depois da prece inicial, ele colocava à disposição. Se houver algum benfeitor amigo que queira nos trazer a sua palavra, né, é com muito carinho que estaremos a ouvir. Antigamente, com os gravadores era tudo grande, hoje o celular grava tudo. Então nós já temos os companheiros na nossa reunião mediúnica, que deixam o celular em modo avião, né, que é aquele que não vai tocar, e quando nesse momento ele já deixa ali pronto para gravar, e em pause. Se há comunicação, ele grava. E muito dessas mensagens, elas são analisadas nas nossas reuniões, nas últimas reuniões de segunda-feira, com um grupo, para que a gente possa estar analisando, refletindo naquela mensagem, partindo do princípio, como diz Allan Kardec, somente em O Evangelho segundo o Espiritismo, que o médium, a mensagem primeiro é para ele. Então, se a mensagem veio do grupo, é para o grupo. Agora, com cuidado, não são todas as mensagens que nós a levamos para fora do grupo, porque com isso mantém
a tranquilidade dos benfeitores em adentrar determinadas intimidades e peculiaridades do grupo, que só diz respeito e só tem sentido no grupo e naquele momento. Por que não fazer as gravações das manifestações dos nossos irmãos em sofrimento? Porque muitas vezes a análise que nós vamos estar fazendo, nós também nos vinculamos quando vamos refletir nessas mensagens. Então, a análise ela deve ser feita sempre em relação à nossa participação enquanto médium. Quanto ao espírito comunicante, o que ele falou, o que ele disse, serve de reflexões para o grupo, mas não para que a gente fique gravando. Por quê? Como nós também tivemos a oportunidade de ver, o trabalho mediúnico é um trabalho que nós vamos fazer sem olhar a quem. Dai de graça o que de graça recebeste. Então muitas vezes nós vamos gravar essa mensagem e de repente nós vamos entrar na energia psíquica do espírito comunicante. O foco não é o espírito comunicante, o foco é como nós estamos atuando em relação a esses espíritos comunicantes. O médium psicofônico ostensivo pode ser um médium esclarecedor? Não é recomendável, certo? Porque o médium esclarecedor ou dialogador, ele é um médium eminentemente intuitivo, e a intuição dele, quando ele está numa sintonia amorosa e profunda, como nós vimos, ela chega de tal forma que ela se identifica a uma psicofonia. Então, na verdade, é a mente do espírito auxiliador, os benfeitores espirituais, trabalhando através dele e com identidade tão próxima e de amorosidade, que ele tem percepção do que ele está falando, não é dele, mas passa por ele. Então, ele tem uma consciência desse processo. Então, não é ideal o médium psicofônico, por quê? Para justamente evitarmos qualquer surpresa, um processo de incorporação, coisa nesse sentido.